E aí, eis que o vingador comunista, o Gordola, resolve proibir a aplicação da Lei Magnitsky no Brasil. Uma coisa de gênio. Porque o Flávio Dino decidiu ontem, e é uma coisa muito genial, né? Só pode acontecer isso na cabeça de um comunista doido. Ele decidiu ontem que era possível dar uma canetada da Lei Magnitsky. Vejam, ontem o ministro Gordola julgou a DPF 1178 do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, que contestava a legalidade de municípios brasileiros ajuizarem ações judiciais no exterior visando indenização por danos causados no Brasil. Essa era uma discussão que não tinha absolutamente nada a ver com sanção ou Lei Magnitsky. Tá? Absolutamente nada a ver. Nesse caso, alguns municípios de Minas Gerais que foram atingidos pelo rompimento das barragens em Mariana e Brumadinho buscavam ressarcimento em um tribunal estrangeiro, já que as empresas envolvidas também eram estrangeiras. No âmbito dessas ações em tribunais internacionais, em março de 2025, a Justiça do Reino Unido determinou ao IBRAM que desistisse da ação no STF, em que eles pediam a suspensão dos contratos firmados entre escritórios ingleses e municípios brasileiros. E aí é que entra a canalice e a imoralidade. Porque o ministro Gordola transformou uma demanda legítima e que poderia vir a beneficiar inúmeras pessoas e cidades afetadas pelo rompimento dessas barragens, ele transformou isso em uma briga pessoal. Ele viu, nesse caso, a oportunidade de decidir que leis, decisões judiciais, decretos e ordens executivas, etc., de estados estrangeiros, teriam, a partir de ontem, a sua eficácia suspensa e que a sua execução agora dependeria da homologação do Supremo Tribunal Federal. Então, se você é de Minas Gerais e conhece alguém que perdeu a vida nos rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho, alguém perdeu seu sustento, sua casa, sua família, e que quisesse buscar uma indenização por parte de empresas estrangeiras que tinham participação nessas barragens, saiba que hoje, graças ao ministro Gordola, isso não é mais possível. E não é possível porque o Supremo Tribunal Federal quis proteger os seus próprios indivíduos. Para deixar muito claro, o ministro Gordola está cagando e andando para as pessoas se elas vão receber indenização, etc. Ele utilizou essa ação como pretexto para proteger os ministros do STF da Lei Magnitsky, dizendo que ela não poderia mais ser aplicada no Brasil. Tanto é que, no final da decisão, ele ainda determina que seja dada a ciência da decisão ao Banco Central, à Federação Brasileira de Bancos, à Confederação Nacional das Instituições Financeiras, à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. Caraca, esse é o maior nome de associação que eu já vi na minha vida. Mas a sigla é CNSEG. Evidentemente, o governo Trump foi informado sobre isso. E aí eu retorno, e antes disso, aconteceu essa notícia, eu estava no café da manhã, me ligou um deputado brasileiro, falando assim, você sabe, você está acompanhando o que está acontecendo, Paulo? Eu falei, não, estou no café da manhã. Ele falou, você viu a decisão do Flávio Dino? Eu falei, não vi. Ele falou, Flávio Dino acabou de dizer que não vale a Lei Magnitsky no Brasil. Eu falei, que coisa boa, meu Deus do céu. A gente tem que contar com, de vez em quando, esses atos divinos desses caras, né? Como a Bíblia fala, então o Senhor endureceu o coração do faraó. Nós temos, nesse momento, o Senhor endurecendo o coração do Gordola. É óbvio que endureceu o coração do Gordola, aquilo deve ter um coração de boi, né? Deve ser um negócio desse tamanho, para bombear sangue por toda aquela circunferência. Mas o poder do Senhor é infinito, né? Então, moral da história é que o Senhor endureceu o coração do Gordola e ele decidiu dar essa decisão. Uma decisão absolutamente espetacular, porque, de posse dela, eu
interrompi o meu café da manhã, liguei para a Casa Branca, li a decisão, traduzi, enviei para a Casa Branca, eles olharam e falaram assim: isso não é algo que we fuck around, isso não é alguma coisa com a qual a gente brinque. Então, haverá uma resposta dura sobre isso, a gente vai falar sobre isso, né? No mesmo dia, o governo americano resolve fazer um pronunciamento, e um pronunciamento através da Embaixada Americana e do escritório para o Birô para o Hemisfério Ocidental. E o que disse a publicação? E agora sim, coloque aí para a gente, Bruno. Alexandre de Moraes é tóxico. Tóxico, ou seja, ele apresenta um risco, né? Tóxico para atividades empresariais legítimas e para empresas que buscam acesso aos Estados Unidos e aos seus mercados. Nenhuma corte estrangeira possui autoridade para revogar sanções determinadas pelos Estados Unidos, nem pode isentar qualquer pessoa das severas consequências decorrentes de sua violação. Aí ele continua. Pessoas, US persons, aqui houve um erro até de tradução depois, porque tem um post da embaixada aí, Bruno, em português. Aqui houve um erro de tradução num primeiro momento, que eles traduziram como US persons como cidadãos americanos. E não é, a tradução de US persons não é cidadãos americanos. US persons são quaisquer pessoas que estejam debaixo da legislação dos Estados Unidos. Aqui eles foram alertados, obviamente os alertei para o erro, e eles gentilmente corrigiram para pessoas e entidades sob a jurisdição dos Estados Unidos estão proibidas de manter qualquer relação comercial com ele. E aqui está um recado muito claro, absolutamente muito claro. Quaisquer pessoas e entidades sob jurisdição dos Estados Unidos estão proibidas de manter qualquer relação comercial com ele. Não é em dólar, não é em cabeça de gado, em sacos de café, em Bitcoin, em serviços sexuais, não interessa. Se você está nos termos da legislação aplicável, só para você entender, pessoas sujeitas à jurisdição dos Estados Unidos estão proibidas de realizar transações com o designado e pessoas fora da jurisdição americana e devem ter... Não, perdão, vamos lá, o que diz? Nos termos da legislação aplicável, pessoas sujeitas à jurisdição dos Estados Unidos estão proibidas de realizar transações com o designado e pessoas fora da jurisdição norte-americana devem ter cuidado. Aqueles que prestarem apoio material a violadores de direitos humanos também estão sujeitos ao risco de sanções. Então, os americanos esclarecem de uma forma gigantesca para todo o pessoal da Faria Lima, pessoal do Bradesco, do Itaú, do BTG, do Nubank, no Banco do Brasil. Leiam o pronunciamento. Vocês que estão sujeitos à jurisdição dos Estados Unidos, a partir das suas operações financeiras em território americano, estão proibidos de manter qualquer tipo de negócio ou contrato com o pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Não é que ele não vai poder comprar dólar ou investir na Apple, mas sim que vocês estão proibidos de tê-lo como cliente, de permitir que ele tenha uma conta bancária, de permitir que ele tenha um cartão de crédito, de permitir que ele tenha dinheiro guardado nos bancos. E esse dinheiro tem que estar congelado, não tem escapatória. Agora, caso vocês prefiram proteger o pseudo-juiz Alexandre de Moraes, tudo bem. Vocês enfrentarão as sanções secundárias e vão ter os seus bancos e patrimônios, e não somente os de vocês, como também das suas famílias, completamente arruinados. Esse, como eu venho dizendo, esse é o custo Alexandre. É escolher proteger o ditador e falir junto com ele, ou cumprir a lei Magnitsky e isolá-lo. O tempo está passando. A decisão vai chegar. O custo vai chegar. Não é uma opção. Absolutamente não é uma opção. A própria embaixada publicou em português.
E, aliás, está surgindo um vídeo, aliás, tem um vídeo da Globo News, não sei se a gente vai passar aqui, sobre uma nova decisão do Flávio Dino, proferida hoje, e muitas pessoas estão interpretando como um recuo do Gordola em relação ao que ele disse ontem sobre a lei. Eu fui ler o despacho publicado hoje, e não é isso, não, pelo menos não foi isso que eu entendi. Muito pelo contrário. O Dino isentou de homologação pelo STF decisões proferidas por tribunais estrangeiros que já exigem homologação ou adoção de outros instrumentos de cooperação internacional para a produção de efeitos no Brasil. Ou seja, já teria sido homologado e por isso não precisaria do Supremo. Sobre a lei Magnitsky, ele é muito, me parece ter sido, não vou dizer que foi claro, mas ele escreve o seguinte: em relação aos aspectos atinentes a leis estrangeiras e demais atos jurídicos estrangeiros, nada a adicionar a título de esclarecimento, permanecendo íntegra a decisão proferida em 18 de agosto ontem. Em síntese, o Dino tentou evitar que a cagada que ele fez ontem causasse efeitos no sistema jurídico brasileiro. Se é que isso ainda existe. Mas o núcleo da decisão, que é sobre a proibição de aplicação da lei Magnitsky, sem prévia autorização do Supremo, permanece. Permanece. Então não há, de fato, um recuo, pelo menos eu não percebi desta forma, um recuo do ministro Gordola. O que nós temos aqui, então, é um impasse. Um impasse. Por quê? Diante dessa decisão do ministro, por um lado, ele está dizendo que a lei Magnitsky não pode ser aplicada no Brasil sem autorização do Supremo Tribunal Federal. E ele confirma hoje isso nesse novo despacho. Do outro lado, nós temos, como lemos agora do governo dos Estados Unidos, dizendo que nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos, nem tampouco proteger alguém que a tenha descumprido.